Existem vários tipos de biqueiras para vários tipos de máquina. Existem as biqueiras de aço, que são iguais a essa daqui, só que elas são de aço inox e elas são reutilizáveis. Essa daqui é monouso. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho mais nenhuma biqueira de inox, eu só uso biqueiras descartáveis e eu vou explicar nesse vídeo por que eu só uso esse tipo de biqueira. E também existe o cartuchinho. O cartuchinho ele já tem a agulhinha. Na biqueira a gente tem que adicionar, além do cartucho, a biqueira. Qual é a diferença da biqueira de inox para a biqueira descartável? A biqueira de inox, a gente tem que lavar ela, a gente tem que esterilizar, a gente vai usar e a gente tem que ter uma excelência nesse processo de esterilização. Eu, particularmente, prefiro usar a biqueira descartável, porque a biqueira descartável ela já passa por um processo na fabricação dela e eu tenho a segurança de estar usando aquela biqueira e descartando no final do processo de tatuagem. Por que as pessoas usam ainda biqueira inox? Porque quando eu comecei a tatuar, e muitos tatuadores estão acostumados a ter o peso da biqueira para contrapor a máquina. Então, o peso da biqueira, quando a biqueira é mais pesada, é mais fácil de segurar esse peso da máquina. Então, quando a gente coloca a biqueira de inox numa máquina de alumínio, é muito mais fácil. A gente tira, a gente desloca esse peso e não faz tanta força para tatuar. Mas a questão é que pela praticidade, pela segurança, eu sempre opto pela biqueira descartável. Justamente porque eu uso as máquinas rotativas e eu também uso as biqueiras descartáveis. E eu acho que para mim é mais custoso eu fazer o teste de autoclave, eu cuidar do processo de esterilização, eu ter que limpar a biqueira, eu estar mais tempo em contato com os contaminantes quando a gente vai fazer a limpeza das biqueiras. Tem que passar na cuba ultrassônica para tirar os resíduos finos, tem que usar química nesse processo. Então, esse processo de esterilização é um processo muito complexo. Então, a gente precisa necessariamente despender um tempo para esse processo. É por isso que eu prefiro a biqueira descartável pela segurança e por essa dinâmica, né? E daí também tem os cartuchos, né? Então as biqueiras são mais práticas, mas aqui a gente chega no ápice da praticidade quando a gente tem um cartucho, porque o cartucho já está pronto, já está com a agulha certa, então vai funcionar esse mecanismo e é mais rápido de trocar. Lembrando que o cartucho a gente pode usar com uma máquina rotativa, né? As máquinas de bobina, elas não funcionam com cartucho, né? Daí tu coloca lá e com uma máquina a gente faz toda a tatuagem. Então a gente só pega, tira esse cartucho e a gente ganha nesses minutos aos quais a gente está usando esse cartucho, porque o colocar e o tirar do cartucho, ele é muito mais rápido. Olha aqui, quantas vezes eu já coloquei e tirei. Se a gente for usar uma máquina com a biqueira, a gente vai ter que ter mais máquinas prontas, porque imagina você, assim, depois que a gente começa a tatuagem, isso aqui tudo está contaminado, deve estar com plástico, então imagina a gente tem que trocar, tirar, colocar outra. Então, para usar com uma máquina só, é o ideal usar os cartuchos. E o cartucho também é usado na máquina pen. Eu particularmente acho que isso aqui é o que tem de mais prático para a gente tatuar.
em função do peso, em função da mobilidade. Eu acho que isso aqui é um material muito adequado, junto com o traço da Transverse Nano, a gente vai estar pronto para fazer toda e qualquer tatuagem. Então, todo resultado que a gente vê aí na internet, a gente consegue sim com esses tipos de máquina. E agora eu vou falar sobre os batoques.